Janela do Céu. Estamos de volta, irmãos, compartilhando com a nossa irmã Adriana, que veio lá de Rondonópolis, Mato Grosso, para uma reunião de presbitério e está aqui conosco, então, para dar seu testemunho de vida, suas experiências, que tem relatado, que tem visto, né, o Senhor operar, né, no coração. E falando em coração, o que o Senhor operou forte, né, que a irmã estava compartilhando recentemente, né, de curas, de estar sendo trabalhada na área da submissão. Conta para nós o que o Senhor tem feito. Amém. Foi em novembro do ano passado, eu fiquei doente, né, com uma enfermidade super grave na coluna, e aí eu fiquei quase 6 meses de cama. Nos primeiros 50 dias eu não dormi nem uma noite, então assim foi super grave mesmo. Eu tomava morfina, tramal, que esses remédios assim controlados para dor, né? E aí os médicos, e através de ressonância, né, os médicos constataram que só fazendo cirurgia para tirar, né? Porque eu tava com a minha medula amassada, tudo, né? E aí eu comecei a orar assim, né, pro Senhor, e o Senhor começou a mostrar o que era. Na verdade, desde o início ele já começou a mostrar, eu sabia, né? Eu estava teimando muito, assim, com o Senhor nessa área. Principalmente, assim, com o meu marido. Eu quero começar por aí para depois dizer, assim, como que o Senhor fez para me mostrar tudo isso, né? Aí eu fiquei de cama 5 meses e meio sem sair da cama. Então, mais uma vez, assim, o que me fortaleceu foi a TV. Porque eu também não conseguia ler, porque eu não conseguia segurar a Bíblia. Então eu conseguia só deitar, porque quando essa enfermidade é dessa forma, tu só deita em cima da perna que está machucada. Tu só consegue ficar nessa posição. Então eu ficava só deitada desse lado, acho que eu fiquei uns 4 meses e meio assim, tanto que eu perdi toda a pele assim da orelha e tudo, né? E aí o computador do lado e a TV o tempo inteiro, né? E aí a minha cura foi assim, eu confessando os meus pecados para o Senhor. Não foi uma cura assim que alguém veio e colocou a mão na minha cabeça e o Senhor curou. Porque não poderia ter sido assim. O Senhor não teria o tempo para me mostrar, né? E aí a minha cura foi assim, orando, me arrependendo, ouvindo a palavra. Minha cura foi pela palavra. Foi a palavra que me libertou e me curou. Foi a palavra que me libertou. A cura foi consequência, né? Foi consequência dessa libertação, na verdade, que tinha vindo essa enfermidade por causa disso, né? E eu digo que foi na área da submissão, porque eu percebi, assim, em relação ao meu marido, que eu estava fazendo coisas que o Senhor não queria. Eu via. Eu tinha experiências, assim, com o Senhor, até vou contar, né? Porque eu creio que vai ser bom, assim, até é bom a gente se expor também. Teve vezes, assim, umas 3 ou 4 vezes antes de acontecer isso, que às vezes eu estava falando alguma coisa pro Edo, que eu sabia que não era para eu falar, me metendo onde não era para eu me meter, sabe? Até no ministério, que às vezes a gente acha assim, a esposa acha que pode se meter onde não é para se meter, né? Só porque é esposa. E eu sentia, assim, que parecia que um anjo ou alguém ia me dar um tapa na boca, eu levava um susto. E aí eu lembrava daquela palavra que Paulo levou um tapa na boca, porque contra a autoridade. E eu sentia, eu chegava assim, levar um susto. Aquilo foi sabe, foi estranho aquilo, assim, cada vez que... Mas eu continuei teimando. Eu lembrava daquilo, eu sabia que não era para fazer e eu teimei. Então, quando o Senhor trouxe, assim, eu sabia. Então, não adiantava, assim, eu culpar meu marido, culpar a igreja, culpar não sei quem. A única coisa que eu fiz foi me humilhar para o Senhor. Me humilhei muito para o Senhor e durante todo o tempo eu nunca falei para o Senhor, tu não é justo. Porque eu sabia que ele era justo, né? Quem não é justo sou eu. Eu sabia, assim, que o Senhor queria restaurar isso em mim. E eu lembro, assim, que todas as vezes, assim, que foi horrível a dor, assim, eu não sabia que esse nível de dor existia, né? De dor de tremer a tua carne inteira, eu não sabia que existia. Mas eu lembro que o tempo todo eu cantava. Até a irmã Neuza cantou agora o Senhor é meu pastor, e nada, né? Todas as provas ali. E eu lembro, assim, que cada exame, tudo... eu ia cantando, eu ia louvando ao Senhor, né? E aí o Senhor foi me restaurando e eu levantei, tem 3 meses que eu me levantei, né? Eu acho que foi em junho ou julho. E eu, assim, e foi muito bom ter passado por isso, porque uma das coisas que eu creio, o Senhor diz que Ele quebra o vaso, né? Para que saia o aroma e os frutos dele, né?
um fruto assim que eu percebi que o Senhor foi forjando, e é lógico que não está pronto, eu sei disso, muita alegria por estar aqui, muito valorizar muito isso, por o Senhor estar cuidando da gente. Eu não sei, o Senhor me derramou um óleo de alegria assim depois disso, que todo mundo percebe que eu mudei nessa área, assim, graças a Deus, né? Porque as provações têm que vir para mudar. E aí, enquanto eu estava lutando por essa parte de submissão, isso que eu queria falar, e eu acho que tem muito a ver com o que o Senhor está falando hoje, o Senhor me dizia assim, que não adiantava eu tentar ser o Edo, eu não era Cristo. Porque se eu for a Cristo, eu vou ser a qualquer autoridade, né? Então eu fiquei nesse período pedindo isso para o Senhor e buscando isso. Eu não estava realmente honrando meu marido Cristo. Porque se eu honrar meu marido Cristo, eu vou honrar meu marido natural. É automático, né? E aí por isso assim que eu estava falando antes aqui no início sobre que eu pedi muito para o Senhor assim, que eu queria exaltar o nome dele nesse sentido assim. O quanto foi necessário ele fazer isso na minha vida. O quanto o amor dele por mim assim foi tremendo por ele ter feito isso. E aí a gente diz assim, às vezes eu vejo até o Sérgio falando assim, como pode, né, um ser que bate, que te disciplina e cada vez tu ama mais ele. E é exatamente assim. Tu sai da prova, como é que pode eu ter me apegado tanto no Senhor depois de uma prova assim? E para ver como o Senhor sabe fazer todas as coisas, a gente não conhece o nosso coração, a gente não sabe nada, o Senhor sabe todas as coisas, né? E que bom que é assim, e eu creio que vai ser sempre assim. O Senhor vai continuar restaurando a autoridade e submissão na minha vida. Eu sei que não está pronto, né? Como a gente diz assim, a gente tem que olhar para trás, né? E dizer assim, há uma semana, e passou a dizer assim, essa semana o Senhor já fez mais alguma coisa em mim. Eu sei que vai ser sempre assim pro resto, até o Senhor voltar, né? Mas em nome de Jesus que Ele restaure, porque se o Senhor realmente restaurar a autoridade e submissão na nossa vida, está tudo feito, né? É só para isso que a gente está aqui, né? Então eu agradeço assim o Senhor por essa enfermidade. Agradeço todos os dias, e se eu for contar tudo o que aconteceu durante a enfermidade, todas as experiências que eu tive com o Senhor durante ela, assim, de dizer assim, de chegar a momentos e eu dizer assim, do Senhor fazer eu sentir que Ele estava ali no vale comigo, sabe? Tem uma coisa estranha assim, mas o Senhor me trouxe para eu contar, né? Os primeiros 50 dias eu não consegui ir no banheiro, né? Então, para fazer o número 1, eu fazia só quando eu ia tomar banho. Para fazer o número 2, eu não fazia. Eu acho que a mente da gente também faz isso de bloquear, porque eu sabia que não tinha condição, né? Então ia doer muito. Só que chegou um dia assim que não teve, daí eu lembro assim que eu tomei uma medicação, né? É estranho falar isso, né? Mas eu lembro que um dia o Cleider também contou que ele passou por isso. E foi horrível, porque eu não podia ficar em posição nenhuma. E eu chorei e pedi muito pro Senhor, assim, né? E eu lembro que eu senti, assim, o meu corpo todo energizando, né, nessa hora, e Ele me levantou. Ele levantou a minha coluna. Eu fiquei no ar. Eu creio que Ele tirou, assim, a pressão naquele momento, só para aliviar um pouco a dor, né? Então, assim, eu percebia que no vale o Senhor estava comigo. Eu percebi o tempo todo. E as palavras da TV vinham sempre assim, de encontro com o que eu estava passando aquela noite, porque daí eu fiquei muito em casa, né? Eu fiquei em casa direto, eu não congreguei. Então eu sei o que é não congregar também, porque eu não congreguei 5 meses, né? E aí eu teve até uma noite assim que eu estava ouvindo a TV, estava ouvindo uma ministração do Sérgio, eu acho. E ele falou assim, né, do Salmo 23, que o Senhor está no vale junto contigo. E foi uma das noites assim que o Senhor falou bastante comigo lá em casa, né? Isso comigo sempre foi assim, eu tive muita experiência com o Senhor, eu e o Senhor dentro do meu quarto. As maiores curas que eu tive na minha vida foi assim, desde o início, desde Caxias. Eu lembro assim que a primeira palavra que o Senhor falou comigo foi: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Foi a primeira palavra assim que me impactou, porque até ali eu estava tentando com as minhas forças. Sabe, eu acho que todo mundo tenta com as forças, né? É muito difícil. Deus disse, nossa, é assim que é, né? Eu pensei. E aí que eu comecei a buscar muito material, que era fita cassete na época. Então, tudo que chegava eu comprava. E aí, tudo eu ia pro meu quarto escutar. E foi aí que o Senhor começou a me curar, foi lá. E aí, por que a gente perde muito isso assim? Eu lembro de terminar de ouvir a ministração e ir pro joelho e orar. E pedir pro Senhor tirar tudo aquilo que eu tinha ouvido. Daí depois, com o tempo, parece que tu perde isso.
Tu medita e tu não ora em cima do que tu ouviu. Tu não percebe que tá tudo errado na tua vida porque tu estava ouvindo aquilo ali e que tu tem que orar para o Senhor fazer tudo aquilo ali que tu escutou, né? E aí o Senhor tem me trazido isso agora, né? Terminando assim, agora, a última apostila até que eu tô lendo é uma escola de oração, e o Senhor tá revivendo isso em mim. De pegar um versículo, de ouvir uma ministração e orar em cima dela. Isso não tem sentido nenhum, né? É para mim, né? Se eu escutei aquilo, eu tenho que ir pro Senhor e confessar tudo, pedir pro Senhor me mudar, pedir pro Senhor me restaurar, né? Então, assim, desde o início, eu sei, assim, da importância desse material, por causa disso que foi Ele que me restaurou. Foi essa palavra que me restaurou lá no início, me tirou daquele lodo que eu falei do início. Então eu creio assim que foi isso que nos manteve na igreja também, porque eu sempre tive muito claro que essa palavra é de Deus. Sempre testificou dentro de mim que esse falar é de Deus. Sempre, sempre. Não importa o que aconteça, não importa quem fala. Até agora o irmão da Bahia estava falando isso, e comigo e com ela também foi assim. Eu até estava compartilhando ontem que eu tive já experiência assim com a palavra. Até uma das mais fortes em que eu lembro é da apostila da intercessão, que hoje é da oração, né? Que eu sentia o Espírito Santo ditando para a pessoa que recebeu. Eu sentia dentro do meu quarto, assim, foi muito forte, sabe? Mas eu sei que hoje, por que o Senhor fez tudo isso? Para eu ter certeza que esse falar é do Senhor. Para eu ter certeza que a boca que fala é de Deus, entendeu? E eu sei que o Senhor fez isso por misericórdia, por amor, para manter eu e o Edo aqui, para manter a gente assim, sabe? Eu só posso glorificar o nome do Senhor, né? Eu só posso fazer isso porque não tem outra explicação para a gente estar aqui, né? Não tem outra. Não tem outra explicação para Ele ter lá e me tirado de onde Ele tirou. Tudo na minha vida foi para provar que foi Ele. Tudo na minha vida, assim, e eu sei que os que estão de pé têm que cuidar para que não caiam, né? Eu tenho noção, assim, disso. Eu peço muito isso para o Senhor, né? Mas eu sei que tudo foi o Senhor. E eu creio, assim, que uma coisa assim que até eu sempre disse assim, eu nunca prestei atenção se o material estava bem feito ou mal feito no início, que era fita, porque eu não estava nem aí. Eu estava preocupado com o que eu estava ouvindo, né? E eu creio assim que as pessoas têm que valorizar mais isso, porque realmente assim, esse material, claro que junto com a Bíblia, mas ele foi tirado todo da Bíblia, ele restaura a gente. Ele nos mantém aqui. É isso que nos mantém aqui. E que em nome de Jesus assim a gente continue, né? Perseverando, que eu creio que a palavra é essa, assim, perseverar até o final, né? Amém? Quantas coisas, né, o Senhor está fazendo na vida de todos nós. Nós vemos que Deus está operando em todos juntos, né? Não importa a distância, não importa de onde, né, nós estamos, mas que o Senhor, Ele quer realmente quebrar, né, o vaso, como a irmã citou, para que a gente venha ser mais maleável para o Senhor, né? Para que nós venhamos enxergar o que tem dentro de nós. E realmente o pão, né, que é a comida, é o que nos sustenta. E o nosso olhar deve ser de um olhar de que aquilo que eu tô lendo, né, é o pão, é o meu alimento. Não tô ali para ampliar o meu conhecimento, para saber de novidades, para estar analisando se o material é bom, é ruim, se o papel é bonito ou não, né? Mas as palavras que contém ali é que edificam a nossa vida. E esse é o olhar que Deus quer de cada um de nós e realmente valorizar, né? Eu lembro uma vez que eu estava junto com um irmão, fazendo irmãos, né? Numa viagem, levando a palavra. E aí perguntaram para esse irmão, que era a liderança ali, qual que era a igreja certa. E eu recém estava iniciando, né, nesse mover. E eu fiquei cuidando, eu pensei, o que será que ele vai dizer? Será que ele vai fazer que nem os outros líderes, né, que eu conheço? O que será que ele vai dizer? Eu fiquei cuidando o que a pessoa ia responder. E ele disse assim, a igreja certa é aquela que tem pão. Porque se você quer ir para as bodas do Cordeiro, você precisa se alimentar. Se você quiser ser um vencedor, você precisa se alimentar, ser trabalhado, ser transformado no homem espiritual, que é o que o Senhor quer para nós. E esse irmão falou, né, pela sabedoria do Espírito, é onde tem pão, né? E aonde tem pão é o teu lugar, é o nosso lugar, para estarmos ali, né, junto aos pastos verdejantes. E o Senhor, com certeza, Ele nos leva para esses momentos de quebrantamento, né? Faz os arranjos
os próprios erros que nós temos, né, que nos dão essa consequência, né? Porque a lei do Senhor, ela protege, mas se eu ando em desacordo, ela me pune, né? Porque a lei do Senhor, ela é perfeita. E aí esses arranjos vêm sobre nós, as coisas que nós semeamos, e mesmo naquele momento, né, de dificuldade, como a irmã citou, que só quem passa, né, é que sabe. Muitas vezes a gente não tem como comparar sofrimentos, né, e dificuldades que os irmãos têm. Um está sofrendo menos, outras... Mas quando a pessoa passa por aquela experiência, ela que sente a dor, né? Ela que sente aquela dificuldade. E nós precisamos deixar que Deus venha operar, né? E o Senhor está ali sempre conosco, né? Dando o nosso... o alívio, né? Quando nós precisamos. Porque tudo isso nos abre, né, para recebermos, para avançarmos espiritualmente. Então, eu gostaria que a irmã deixasse uma palavra, alguma mensagem final para todos os telespectadores, né, daquilo que Deus tocar o teu coração. Amém. Enquanto tu estava falando, o que eu lembrei assim de falar, que até vai parecer estranho, mas tem tudo a ver, quando o Senhor me mostrou sobre dízimos e ofertas. Isso foi de um jeito tão estranho. Eu não estava meditando, né? E o Senhor me falou bem claro, assim. Ele disse assim, para que não falte mantimento na minha casa. E tu falou sobre o pão. E a gente sabe o quanto falta, né? Não o pão aqui nessa casa. Tudo é usado para o mantimento dessa casa. Então aí a gente vê Deus também nessa área. Mas quando o irmão, assim, pedir para o Senhor para ser tocado nessa área, orar nesse sentido. Que é para que não falte mantimento na nossa casa, que é a igreja, né? E aí o Senhor me falou assim, que quando eu endureço nessa área, a parte assim de eu conseguir que o pão chegue para alguém, vai ficar faltando. Porque é para isso, né? É para isso que é feito, que tem os dízimos e tal. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, né? Ele quer, assim, que a gente realmente, é o nosso coração que Ele quer ver. E eu pedi, assim, para cada irmão orar nesse sentido, que como ele não estava falando assim, essa casa não falta pão. E aí pega e liga isso com a palavra sobre dízimos, porque vai ter muita revelação. Foi assim comigo. Eu creio assim, eu não sei se eu consegui passar o que eu senti, mas mais me firmou ainda nessa casa saber que essa casa não falta mantimento, porque essa casa é do Senhor. Mas muitas vezes a gente retém um valor que não é nosso e pode faltar pão para alguém, para expansão, para chegar nas pessoas que precisam ser tocadas ainda, né? Não sei por que eu falei sobre isso, mas acho que é porque tu estava falando e eu lembro desse dia também. E eu fiquei muito constrangida, assim, porque na parte que eu estava endurecido, o Senhor disse, tem gente que não está recebendo pão por causa da tua parte, pode ser pequena, pode ser grande, mas a tua parte está impedindo que alguém receba pão. Amém? É verdade. Como diz na palavra, né, lá em Atos 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, né, e na comunhão. E lá, seguindo os versículos, diz que não faltava mantimento para ninguém, né? Porque eles todos se preocupavam uns com os outros e realmente Deus precisa tocar o nosso coração para que a gente tenha esse sentimento de corpo, né? De não olhar para mim, se eu tô bem, tá tudo bem comigo, então não tá faltando nada, para mim tá bem, não vou me preocupar, né? Mas não, tem muitos irmãos que precisam, né, desse pão, que precisam que alguém vá lá e oferte uma Bíblia, oferte um material, oferte a TV por assinatura, né? Acho que até os irmãos também têm a TV por assinatura. E nós precisamos ter essa visão, né? Visão de corpo, de estar sempre nos doando, né? Naquilo que, e como foi falado hoje, é naquilo que Deus pediu, não é além, né? Ninguém que está fazendo campanha, ninguém que está fazendo além do que o Senhor, é só a fidelidade, né, que o Senhor pediu a cada um de nós. E até mesmo na hora que a gente vai testemunhar, né, quantas coisas a gente retém, porque a gente não quer, como a irmã disse, eu vou me expor aqui, né, vou quebrar o vaso, né, nós não compartilhamos. E isso é reter, né, porque muitos irmãos vão ser abençoados, muitas pessoas vão vir, vão se identificar com aquilo e vão receber fé, incentivo. Se Deus fez na vida do irmão, vai fazer na minha também, né? Então,
que Deus possa estar abençoando a tua vida, que você possa ter sido tocado, né, com essas experiências, porque tudo aqui é para glorificar o nome do Senhor, para que a tua confiança saia de ti, do mundo e das pessoas, né, e possa ser posta no Senhor Jesus, de que Ele está fazendo a obra, Ele está agindo na vida de todos nós, né? Então, muito obrigado pela presença, né? Que Deus possa continuar a trabalhar, né, e de mais crescimento de vida. Que Deus abençoe a todos. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.